2, vamos estar meditando simplesmente no verso 16, Marcos 16. Quando ele está sentado, já lemos essa palavra na introdução, eu vou apenas aqui agora trazer. Ele diz assim: e os escribas e fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram aos seus discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Filho de Deus e eterno Pai, carecemos sim da revelação da tua palavra, temos aqui somente na leitura, mas no esclarecimento que tens para falar conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Senado. Meus irmãos amados, conforme lemos aqui, muitas vezes nós julgamos as pessoas pela sua forma, pelo seu jeito e até pelo seu comportamento. Nós que já estamos na igreja e que fomos alcançados por Jesus Cristo, a gente parece que perde um pouco a noção que o mesmo Jesus que nos alcançou também é poderoso para alcançar tais pessoas também, seja da nossa família, não sendo da família, não importa. E aqui nós temos aqui dois grupos de pessoas, três grupos de pessoas. Havia um grupo que seguia Jesus Cristo, havia também um outro grupo de religiosos, e havia o Levi, que é o mesmo Mateus, tido como pecador. Mas é impressionante é que não foi um privilégio de Levi, foi a misericórdia de Deus. Nenhum de nós temos privilégio, nós estamos aqui pela misericórdia de Deus. Mas naquele momento ali, diz a Bíblia que Jesus Cristo, ele, quando saía pelo mar, já havia uma multidão que ia com ele, e ele os ensinava. Entendam bem, ele os ensinava, toda aquela multidão, muita gente com ele esperava a oportunidade, não perdia a chance de ensinar, de orientar. Mas qual era o tipo de ensinamento? O ensinamento é sobre o reino de Deus. Não havia um outro ensinamento. O ensinamento era geralmente usando de parábolas para mostrar uma verdade espiritual, para que as pessoas que estavam ali, ele sabia os reais motivos dos quais aquelas pessoas estavam seguindo a ele. Mas ele continuava ensinando, ainda que alguém tivesse interesse ou não, ele continuava ensinando, ainda que alguém tivesse dando atenção ou não, ele continuava ensinando. Então toda a oportunidade era para ensinar. Mas diz a Bíblia que ele passando viu Levi. Levi, ele era cobrador de impostos, era uma pessoa odiada pelos judeus,
porque ele era judeu e estava a serviço de Roma. A serviço de Roma. E a Bíblia nos orienta, Deus havia falado para Israel que alguém eles iam ter para emprestar, não ia pedir emprestado. E segundo a palavra de Deus, aqui, como Levi, ele estava a servir de Roma, era pessoa que não era bem quista entre os judeus. As pessoas passavam de largo, nem olhavam para ele, não tinha nenhum valor. Mas prestemos atenção, exatamente aquela pessoa a qual Deus, a gente não vê nenhum valor, Deus vê valor naquela pessoa. Aquela pessoa que a gente olha, menospreza, desdenha, humilha, aquela pessoa que a gente não vê nada de bom nela, exatamente naquela pessoa é que Deus vê algo tremendo, algo maravilhoso. Nenhum de nós vai chegar a alcançar, na verdade, essa visão de Deus. É um ensinamento para nós, é uma orientação de como nós devemos, na verdade, se comportar diante de pessoas aos nossos olhos totalmente improvável a serem alcançadas por Jesus Cristo. Sim, ele viu Levi, que estava sentado na alfândega da coletoria, e ele disse logo: segue-me, segue-me. Ele não chegou falando, brigando. Ele falou assim: olha, você, se quiser me seguir, vai ter que deixar o que você está fazendo. Ele estava trabalhando. Vai ter que mudar seu estilo de vida. Você vai me seguir, porque nós somos assim. Nós temos a tendência de querer moldar as pessoas. E quem molda as pessoas é o Senhor. Levi estava ali cobrando também a lei do que deveria cobrar. Ele cobrava, ele era empregado, estava a serviço de Roma, do imperador romano, mas não cobrava apenas aquele valor, não, porque na verdade havia um acordo entre eles, o cobrador, não era só ele, com o imperador de Roma, e eles queriam que na verdade tinha um valor já pré-determinado para mandar para Roma, já tinha um valor certo. E ele então recebia parte, mas aí o que eles faziam? Cobrava um pouco acima daquele valor. Por exemplo, era para cobrar R$1.000, para poder ganhar R$200, eles cobravam 1.200, e aí ganhava 200 de Roma e mais 200 por fora. É isso o povo sabia, é isso o povo odiava. Mas veja bem, Jesus olhou e viu naquela pessoa uma importância que ninguém jamais havia visto, nem ele mesmo. Nem ele mesmo sabia que era tão importante para Deus. Segue-me. Ele levantando-se, o seguiu imediatamente. Também não perguntou Jesus Cristo, ele não perguntou: por que está me chamando? Para que está me convidando? Qual é o motivo? Qual é a razão disso? Não. Levantou e seguiu. Sabe o que significa isso? Chamado de Deus. Quando é
chama, não há empecilho. A chamada de Deus para o apóstolo Paulo foi naquele encontro fulminante ante Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegue? Por que me persegue? E ali, na verdade, Saulo diz: quem és tu, Senhor? Sabe, aquele que perseguia o povo, os cristãos na época, aquele que perseguia quem servia a Jesus Cristo, agora, depois daquele encontro fulminante, naquela situação agora, ele diz: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Uma pessoa também totalmente improvável, mas Jesus foi até ele. Jesus passou e foi até Levi. O que significa isso? Não dá para questionar as escolhas de Deus. Ainda que nós questionamos, ainda que nós falamos não é possível, eu não acredito, não pode ser, mas nós somos Deus, Deus é Deus. Ele conhece a todos. Pois bem, segundo a palavra de Deus, que diz: e aconteceu que, estando sentado à mesa em casa deste, a casa de Levi, também estavam sentados à mesa com seus discípulos e com seus, estavam sentados à mesa com Jesus e com seus discípulos, muitos publicanos e pecadores, porque eram muitos e o tinham seguido. Então, Levi é chamado, com ele veio outros publicanos, outros cobradores de impostos, também foram juntos, e com eles outros pecadores. Então imagine o grupo que estava ali. Era um grupo de pessoas cheias de necessidade. Era um grupo de pessoas que precisavam ser tratados. Era um grupo de pessoas, na realidade, doentes espiritualmente, que precisavam ser alcançados. E ali estava o Senhor Jesus Cristo. Isso chama-se Evangelho. Isso chama-se Evangelho. O papel da igreja é exatamente esse. Não tem outra coisa a fazer. Às vezes, meus amados, as pessoas estão tão preocupadas com as suas agendas de campos, de pregações, de festivais, de shows. As pessoas estão tão preocupadas com suas agendas de festividades, mas a pergunta é: quantas almas têm sido alcançadas em meio a uma festividade? A pergunta é: quantas almas têm sido alcançadas em shows gospel? Quantas almas? Quantas almas? Apenas uma palavra: segue. Não somente Levi que foi chamado, mas todas as pessoas doentes espiritualmente foram juntas, e mais,
sentados à mesa com Jesus. Sentados à mesa com Jesus. Às vezes, nós escolhemos pessoas para sentarem à nossa mesa. Nós escolhemos pessoas para lidar, para conversar, para sentar à nossa mesa. Porque tem pessoas que aos nossos olhos não merecem estar com a gente, não merecem sentar na nossa mesa. Tem pessoas que aos nossos olhos não merecem convidada para estar conosco. Mas que tipo de cristão eu sou? Que tipo de crente eu sou? Parei para analisar. Aonde eu que me apresento como cristão, aonde eu que me apresento pregando a palavra, aonde eu que me apresento fazendo orações, aonde eu que me apresento até ensinando a palavra, sim, mas eu escolho pessoas. Eu chego a ponto deles e digo: você não, você não. E ali estava o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, sentado à mesa, com vários publicanos, com vários pecadores, se alimentando. Porém, diz a Bíblia que os escribas e fariseus, quem eram esses ditos cujos? Os escribas eram os doutores da lei, aqueles que tinham responsabilidade de ensinar e esclarecer a santa palavra. Esses eram os escribas que tinham em suas mãos uma grande responsabilidade. E quem eram os fariseus? Os fariseus eram um grupo de religiosos que apenas cobravam das pessoas a chamada santidade, cobravam das pessoas que estivessem vidas com Deus, mas eles mesmos não tinham vidas com Deus. Cobravam, mas não tinham vida com Deus. Porque Jesus Cristo mesmo falou em Mateus capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 5, ele então declara que na cadeira de Moisés, veja bem, se assentam escribas e fariseus. Tudo que vos mandar fazer, mandam fazer conforme a sua palavra, dizem e não praticam, atam fardos pesados nas costas das pessoas que nem eles conseguem carregar. Pessoas que cobravam santidade, mas não tinham a vida de santidade. Pessoas que cobravam obediência à palavra, mas não obedeciam à palavra. Pessoas que na verdade ficavam na esquina, como diz em Mateus 6, na esquina, fazendo longas orações para
E os assim de fariseus, vendo comer com os publicanos e pecadores, disseram ao seu discípulo: por que come e bebe ele com publicanos e pecadores? Veja bem, vendo comer ali com Jesus, publicanos e pecadores. Aí foram até os discípulos e questionaram: vem cá, esse mestre de vocês aí, que fica cobrando santidade, esse mestre de vocês aí, que diz que é filho de Deus, esse mestre de vocês aí, que diz que veio do céu, esse mestre de vocês aí, que diz que tem intimidade com o Pai, e está comendo com esse montão de gente aí suja, questionando: que história é essa? Como pode ele dizer que é santo? Como pode ele dizer que é filho de Deus? Ou seja, filhos de Deus somos nós, que não comemos e nem sentamos no meio desses escribas, no meio desses pecadores, no meio desses publicanos. Nós sim, ele não. Ou seja, ele parece mais uma farsa, ele parece mais uma fraude, ele não tem essa santidade toda. Nós sim, escribas e fariseus, nós ensinamos a palavra, nós fazemos tudo isso, e ele não. Ele que se diz que é tudo isso, está sentado no meio desse povo sujo, imundo, roubadores, no meio desse povo imundo, que bebe, que usa droga, que rouba, que mente. Peraí, que santidade é essa com Jesus de vocês, que está se misturando com esse grupo de pessoas insignificantes? Não acreditamos nisso. Não pode ser. Porque come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Jesus chega e diz: olha, Jesus, tendo ouvido isso, disse: ou seja, preste atenção, vocês. Os sãos não necessitam de médico. Ou seja, vocês se sentem curados, vocês se sentem santos, vocês se sentem altamente espirituais, só porque conhecem a letra, mas não conhecem o Deus da letra. Vocês conhecem a letra, mas não conhecem quem está por trás da letra. Então vocês se acham tal. Realmente vocês não precisam, mas sim os que estão doentes, essas pessoas das quais eu estou sentado na mesa com elas, a mesa com elas, essas pessoas das quais eu estou me alimentando juntamente com elas, essas pessoas das quais eu estou conversando com elas, essas pessoas das quais estamos aqui agora, são pessoas verdadeiramente
que sentem necessidade de serem curadas. Essas pessoas olhando para si e sentindo então as suas misérias. E é exatamente com essas pessoas que eu estou sentado. Meus amados irmãos, Jesus não se assenta à mesa de soberbos e presunçosos. Jesus não assenta à mesa de quem acha que está no topo da santidade, se acha. Jesus não assenta à mesa de quem se acha, de quem se intitula doutor em santidade, doutor em divindade. Ele não se assenta. Porque se uma coisa que Jesus não suporta é soberba, se uma coisa que Jesus não suporta é presunção, não suporta isso. E aqueles escribas, aqueles fariseus, eram literalmente presunçosos, se achavam sábios, que não precisavam, mas quando ele fala, esses sim que estão doentes, sabe por quê? Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Eu não vim chamar, vocês são justos? Vocês são justos? Então tá bom. Então eu não vim para vocês. Vocês são justos? Eu não vim para vocês. Eu vim para esse daqui. Eu vim para os pecadores. Eu vim para libertá-los. Fiquem vocês com a sua justiça. Fiquem vocês com a sua pseudo-santidade. Então fica aí, que eu vou cuidar desse aqui, porque vocês não precisam. Esses declaradamente precisam. Esses merecem sentar à mesa comigo. Louvado, exaltado seja o nome do Senhor Jesus de Nazaré. Qual é o ensinamento que nós podemos tirar disso daqui? Não podemos ser soberbos, presunçosos, altivos, orgulhosos. Não podemos nos achar melhor que ninguém. Não podemos achar que não pecamos, que não erramos. Primeira carta de João 8 diz que aquele que diz que não tem pecado, que não peca, é mentiroso. É mentiroso. Mas o 9 diz: se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Ou seja, não se achem santo demais. Reconheça que é errado, que é pecador. Reconheça que precisa do meu socorro. Reconheça que precisa do meu trabalho, do meu agir na sua vida. Não podemos, na verdade, se achar o melhor ou a melhor, como se todo mundo erra, a gente não erra. Todo mundo peca, a gente não peca. Que coisa terrível. Há no meio evangélico um farisaísmo terrível. Um farisaísmo terrível. Há no meio evangélico um falso doutorado, que apenas conhece a letra, apenas se baseia na letra para cobrar das pessoas, mas não se baseia na letra para cobrar de si mesmo. Tem muita gente enganada, perdida na casa do Pai. Que Deus tenha misericórdia de nós. Como João disse, importa que ele cresça e eu diminua.
Ele merece toda a honra e toda a glória. Ele não pecou, ele não peca, ele não erra, ele não errou. Ele é Deus, ele é Senhor. E exige daqueles que seguem Ele, daqueles que pode ser a renovação do pecado, que pode ser das drogas, das bebidas, dos roubos, das mentiras, que tenham uma vida de santidade, de fidelidade, mas também, acima de tudo, uma vida de humildade, entendendo que, da mesma forma como foi alcançada, outras serão alcançadas também, em nome de Jesus Cristo. Glórias, glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.